boa tarde ou boa noite, futuro biomédico ou biomédica que está nos acompanhando na nossa disciplina de redação de textos científicos. Vamos começar com a nossa primeira aula, intitulada O que é a redação científica? São alguns termos introdutórios que nós vamos discutir, que eu vou apresentar para que a gente possa dar continuidade nas nossas próximas aulas. Então, na primeira aula, a gente fez aquela primeira aula assíncrona, né? Aquele primeiro momento que nós tivemos juntos. Nós pudemos discutir e conversar um pouco sobre ciência. Afinal, é impossível a gente falar de redação de textos científicos sem discutir um pouco sobre a filosofia da ciência, sobre o que é ciência, sobre como se faz ciência, né? Então, tudo isso é imprescindível para que a gente possa continuar discutindo e conversando. Então, eu vou acabar nas nossas aulas entrando um pouco em algumas coisas que vocês vão, alguns assuntos que vocês vão também estudar daqui para frente na disciplina de metodologia científica ou em outras disciplinas também. Mas não se preocupem que a ideia vai ser sempre agregar mais conhecimento para vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como nós divulgamos esse conhecimento científico dentro do meio acadêmico. Por que que nós divulgamos o conhecimento científico ou aquilo que nós produzimos? Vamos definir o que é a redação científica, conhecer os principais tipos de textos científicos e também algumas características relacionadas tanto à linguagem científica quanto ao formato dos textos científicos, de como eles são apresentados de uma forma geral. Então, como divulgamos esse conhecimento científico? No meio acadêmico, existem várias formas nas quais a gente pode discutir, divulgar, conversar, trocar ideias sobre o conhecimento que nós produzimos dentro da universidade ou dentro dos institutos também. Então, existem as reuniões científicas, que como nós chamamos, então vocês vão ver, vão conhecer a partir de hoje, né, as assembleias, ciclos de palestras, colóquios, conferências, congressos, né, os congressos vão estar bem presentes na nossa vida, as jornadas acadêmicas, a semana acadêmica que vocês já tiveram, não, vocês ainda vão ter a semana acadêmica de biomedicina, vocês tiveram a semana do calouro, os webinários, seminários, né? Então, cada uma dessas atividades ou dessas reuniões, nós nos reunimos, né? Nós estamos ali para discutir e conversar sobre o conhecimento que nós estamos produzindo, conversar sobre ciência. Então, ao longo dessas reuniões científicas, a gente também acaba produzindo alguns textos científicos, que a gente vai discutir também mais sobre esses tipos desses textos científicos que vão estar muitas vezes agregados com essas reuniões. Mas por que que nós divulgamos? Então, por que que é importante a gente divulgar? Porque é importante que os outros cientistas também conheçam, tenham acesso a esse conhecimento que nós estamos produzindo. Então, eu coloquei esse organograma só para a gente entender que a produção do conhecimento ela é importantíssima para que outras pessoas também se empoderem desse conhecimento e isso sirva de base para que eles produzam novos conhecimentos também. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o cientista 1, que produziu, fez uma pesquisa e ele, então, conseguiu publicar, divulgou tudo aquilo, né? Ou seja, aqui é a divulgação, aqui no final. Aí a gente tem aqui embaixo um cientista 2. Esse cientista 2, baseado nessas informações que esse cientista 1 produziu, ele vai então pensar, elaborar uma outra pesquisa, tentar responder uma pergunta que o cientista 1 não conseguiu responder ao longo do seu trabalho, e vai então pesquisar aquilo, produzir mais conhecimento e posteriormente divulgar também esse conhecimento que ele acabou produzindo. Então é importantíssimo, né? É um sistema que se retroalimenta se a gente for prestar atenção. Outra importante razão da divulgação, né, do conhecimento científico é o que eu vou mostrar agora para vocês. É que a gente já entra um pouco na ciência, no que é ciência.
Então, toda pesquisa ela começa com essa criação, né? Essa etapa de criação ou o pensar naquela ideia de pesquisa. Então, você planeja a sua pesquisa, coleta seus dados, analisa esses dados, e você então chega às suas conclusões, né? Ou seja, você responde as perguntas principais que você buscou ao longo do seu trabalho. Então, e com isso, a gente tem então a publicação. E a publicação ela é importantíssima para que a gente consiga fazer com que as nossas ideias, com que os nossos resultados, as nossas conclusões, elas alcancem outros cientistas e alcancem a população também. Então, publicar, o que a gente publica no final das contas? Nós publicamos as nossas ideias, que foram obtidas a partir, então, dessa coleta, essa análise de dados, que é a pesquisa científica. Então, após a publicação, né, como seguindo esse nosso organograma, os outros cientistas vão avaliar, né, ou seja, a gente, né, como naquele organograma que eu mostrei para vocês, eles vão se empoderar daquele assunto, vão estudar mais, vão obter, se debruçar sobre aquelas informações, e então vai ocorrer uma segunda avaliação dessas tuas ideias, né? Porque ao longo da publicação a gente vai ver que o nosso trabalho passa por um processo que a gente chama de revisão por pares, ou seja, pessoas da nossa área revisam e verificam se a nossa pesquisa faz sentido, se os nossos dados são reais, se as nossas conclusões são boas, antes da publicação, né? Mas logo após a nossa pesquisa ser publicada, ela continua, esse sistema não para, isso continua. E os cientistas continuam lendo nossos trabalhos, continuam avaliando as nossas ideias. Então, depois que as nossas ideias são avaliadas e então aceitas pela comunidade científica e pela comunidade em geral, é que a gente então agrega conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele cai em uma rede de diversos outros conhecimentos, que é o que a gente chama de ciência. Então, por isso que a publicação ela é uma etapa extremamente importante para a construção do conhecimento científico e para a ciência, que a ciência nada mais é do que essa rede de diversos outros conhecimentos que se agregam. Então, esse conhecimento que a gente produz também vai se agregar ali para essa infindável rede, que é a rede da ciência. E o que é a redação científica? Então, a redação científica é um tipo especializado de escrita que inclui diversos formatos, tem diversos tipos de redação científica, e apesar delas apresentarem suas diferenças, porque cada área às vezes possui, né, um estilo diferenciado de redação científica, elas têm o mesmo objetivo. E também tem uma estrutura, o uso de linguagem é muito semelhante e tem vários aspectos em comuns. Então, quais são os principais tipos de textos científicos que a gente conhece? Então, eu dividi em dois grandes grupos, os nacionais e os internacionais. Então, é importante a gente ressaltar, quando a gente fala de nacional e internacional, é que nacional é aquilo que a gente produz, né, aqui dentro do nosso país, e internacional não basta ser apenas publicado em inglês, por exemplo, que é a língua que a gente chama língua comum, língua internacional, língua da ciência. Ela também tem que ter, essa publicação, ela tem que ter um alcance internacional, tem que ser em uma revista internacional, e depois a gente vai discutir um pouco mais sobre essa revista internacional. Mas, dentre os textos que vocês vão também entrar bastante em contato, a gente vai discutir, conversar um pouco sobre os trabalhos de conclusão de curso. Então, a gente vai ter o TCC ou as monografias dentro dos cursos de graduação, as dissertações para o curso de mestrado e as teses de doutorado. Nós vamos ter, então, as publicações ou os textos científicos em formato de livros. Você pode publicar capítulos de livros ou mesmo livros completos, e nesse caso, muitas vezes, você, o cientista ou a pessoa é o editor daquele livro. E outro tipo de texto super comum que a gente vai sempre ter contato vão ser os artigos.
Então, os artigos eles têm várias subdivisões, eu coloquei alguns aqui que são as principais, que a gente mais também entra em contato, mas podem existir outras. Então, tem os artigos originais, ou research papers, né, em inglês, tem os em formato de editorial ou carta, tem os artigos de revisão, que são artigos que vão pegar um compilado de outras informações e produzir um novo conhecimento científico. Para medicina é muito comum, e até para a nossa área, biomedicina também, a gente tem alguns relatos de caso ou estudos de caso, e existem as notas de pesquisa. Então, esses tipos de textos, eles vão se diferenciar pelo seu conteúdo, pelo seu formato e pela forma como eles vão ser discutidos e apresentados na maioria das vezes. Além desses textos, tem os textos que eu chamo de acadêmicos científicos. Não deixam de ser textos científicos, mas que também são utilizados no meio acadêmico. Então, vocês podem, não vai ser tão comum na biomedicina, mas às vezes tem algum professor que vai pedir um fichamento, pode pedir uma resenha crítica, pode pedir um texto em formato de memorial. Os projetos de pesquisa são bem comuns, vocês vão ter bastante contato com eles. Relatórios, tanto de aulas práticas como relatórios de pesquisa. A gente vai ter, então, pôster ou painéis, como vou mostrar posteriormente, os resumos, tanto resumos de textos como resumos de eventos, divulgando pesquisas preliminares, e os resumos expandidos. Então, esses tipos de textos a gente vai discutir na próxima aula, não se preocupem, e eu vou disponibilizar para todos um material lá no nosso Google Classroom que vai ter detalhes e um pouco sobre estrutura e o que tem de vários desses textos que eu apresentei para vocês. Não vamos discutir aprofundadamente cada um deles na próxima aula, mas eu vou deixar esse material para que vocês possam, quem tiver interesse, estudar um pouco mais, ler mais sobre aquele assunto, também vai estar lá disponível para todo mundo. Tudo bem? Outro assunto importante que eu trouxe para a gente discutir, conversar hoje, é um pouco sobre as características dessa linguagem científica que a gente vai utilizar nos textos científicos. A linguagem científica, ela tem que ser explicativa, né? Então, o que eu caracterizo como explicativo? Ela tem que informar bem aquilo que o leitor precisa conhecer. Então, o escritor, a pessoa que está escrevendo, ela deve entender muito bem o que aquele trabalho fez, para que ele foi realizado. Ela também precisa ter clareza e ter precisão. Então, essas duas características, elas são importantes para você conseguir expressar exatamente aquilo que foi pensado. Então, dentre as estratégias que a gente tem para a utilização da linguagem científica, né, para deixar essa linguagem científica mais clara e precisa, é a utilização de períodos, ou seja, de frases mais curtas, de orações que sejam coordenadas e organizadas e utilizadas também na voz ativa. Então, por muito tempo, talvez alguns professores até ainda preferem ou gostam de utilizar a voz passiva para você expressar alguma ideia, ou diz que você tem que tratar o texto científico, expressar as ideias no texto científico de forma indireta, você nunca tem que usar o eu fiz, né, tem que colocar foi feito. Mas isso já é algo que a gente vem trabalhando e que não necessariamente é o mais importante para a linguagem científica, porque a voz ativa ela vai ser mais direta. Ela vai te auxiliar a apresentar o teu tema e as tuas ideias de uma forma mais direta. Então, ela vai ser mais curta e ela vai, então, já entrar ali no próximo tópico, ser mais simples e mais objetivo. Quando a gente fala também de precisão e clareza, a utilização de gráficos ou imagens num texto científico ou auxiliando aquele texto científico vai ser de extrema importância. Então, como já comentamos, também ela tem que ser simples e objetiva. Então, não é pelo fato de ser uma linguagem científica ou por ser científico que ela deve ser rebuscada, deve ser prolixa, deve ser cheia de jargões e termos únicos daquela área.
Lógico, a gente tem que manter alguns termos que vão ser importantes e que são utilizados constantemente em uma certa área. No entanto, a gente não precisa usar palavras difíceis para escrever um texto científico. E também a gente tem que, então, evitar rodeios, né, e ser super precisos nos esclarecimentos. Além disso, a linguagem científica ela tem que ser imparcial. Então, o autor ele tem que mostrar o conhecimento que ele produziu e todos esses aspectos, né, por de trás da questão que ele pretende explicar, evitando os seus preconceitos, né, os conceitos já pré-concebidos e as ideias que ele já tinha anteriormente sobre aquele assunto. Então, você tem que ser, a gente tem que ser, né, cientista e etc., a gente tem que ser modesto e valorizar os trabalhos que já existem na literatura sobre aquele tema, valorizar o nosso trabalho e nunca supervalorizar um ou supervalorizar o outro. Então, por isso que a gente chama da imparcialidade dentro da ciência, ou da linguagem científica. O texto científico tem que ter coesão e coerência, ou seja, né, as ideias têm que ser bem articuladas. Tá? Então, cada parte do texto ela tem que estar organizada. Né? Então, a gente vai ver que a organização por tópicos, tanto das ideias quanto do texto, muitas vezes auxilia bastante a produção daquele texto, a organização e a articulação entre essas ideias. Então, e a coerência, ela também vai dizer respeito a essa lógica e a consistência e a progressão ordenada de cada uma dessas ideias. E tudo isso vai facilitar muito a interpretação daquele texto. Então, a sua explicação, é importante a gente entender isso, que a sua explicação, a explicação daquele fenômeno que você pretende trabalhar, com o qual você trabalhou, ela deve se apoiar sempre nos dados, nos seus dados, ou seja, nas suas provas, ou seja, nas evidências que você conseguiu obter. E nunca em opiniões que muitas vezes nem sempre vão ser confirmadas. Né? Então, que os diversos argumentos de autoridade, às vezes, que algumas pessoas usam. E por último, última característica dessa linguagem científica é que ela deve ser formal. Então, seguir as normas gramaticais, obviamente, usar a linguagem culta sempre, evitando gírias, jargões ou outros termos não comuns para a linguagem, ou que a gente só usa na linguagem oral. Tudo bem? E para a gente ir finalizando, trouxe aqui um pouco sobre como geralmente a gente vai encontrar os textos científicos. Então, ele sempre vai estar dividido, ou muitas das vezes, não sempre, né? Não gosto de dizer sempre, ele vai estar dividido nesses tópicos que eu trouxe e apresentei aqui para vocês, que é o formato que a gente chama de IMRD. Introdução, material e métodos, resultados e discussão. Então, na introdução, você apresenta qual o problema que foi estudado, ou seja, você faz a problematização daquele tema. No material e métodos, você apresenta como tudo isso foi estudado, né? Ou seja, como você obteve as suas evidências. Nos resultados, você vai apresentar, então, as suas evidências propriamente ditas, ou seja, os seus dados, o que você achou. E no final, na discussão, você vai então apresentar a significância desses achados. Por que esses achados são importantes? Como exemplo de um texto científico, trouxe um artigo publicado por um aluno meu, lá do laboratório, então, que a gente vai ver de uma forma geral que ele vai seguir esse formato que eu acabei de apresentar para vocês, que é o IMRD. Né? Então, ele vem com a introdução, o material e métodos, o resultado e, por último, a seção da discussão. Agora, claro, hoje em dia já existem formatos diferenciados de artigos científicos e a gente vai discutir isso em outras aulas posteriormente também. Bom, então a gente viu que existem várias formas da gente divulgar o conhecimento que a gente produz dentro da universidade.
Então, dentre essas principais formas, existem os encontros, os webinários, as palestras, seminários, congressos e outros diversos eventos que os cientistas produzem ou fazem, participam, para poder trocar conhecimento e, assim, também divulgar aquilo que eles estão produzindo. E associado a isso, existem diversos tipos de textos também. Então, a gente vê que os resumos expandidos, podem ser exemplos de textos produzidos nesses eventos. E vimos que também é super importante que a gente divulgue os nossos dados, né? Como eu coloquei aqui no slide, os dados que a gente divulga, ou seja, as ideias que nós divulgamos, serão muito importantes porque elas podem dar insights para outros cientistas, ou seja, ideias novas, surgem perguntas novas quando a gente descobre alguma coisa diferente, e isso tudo vai contribuir com a construção do conhecimento. E associado a essa divulgação, a gente vai ter então a redação científica. A redação científica é um tipo especializado de escrita, mas que ele vai seguir todos os preceitos de outros tipos de escrita também, né? Então, ou seja, a lógica, a coesão e a imparcialidade e diversas outras características importantíssimas que nós observamos para a escrita científica. Vimos que existem diversos tipos de textos. Conversamos sobre os mais comuns dentro da área da biomedicina. Então, a gente viu que existem aqueles grandes, os trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, que muitas vezes fazemos em formato de monografia, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado. Vimos ainda que o conhecimento pode ser divulgado, produzido e publicado em formato de livros ou em capítulos desses livros. E as comunicações mais importantes dentro também na nossa área são os artigos, e que existem diversos tipos de artigos, e eu citei alguns exemplos para vocês. E para finalizar, a gente viu que uma boa parte dos textos científicos vão seguir o formato IMRD, que é introdução, material e métodos, resultado e discussão. Mas é muito importante a gente ressaltar que nem sempre os textos científicos vão seguir essa ordem exata. Existem algumas variações e a gente vai discutir e conversar um pouco sobre isso também na aula presencial, no nosso momento 5. Tudo bom? Então, até a próxima.